Olá pessoal, aqui é o Leandro Rossini, do Designer Freela. Estou aqui hoje com o meu amigo Lorival Mello, ele é empreendedor de marketing digital e também é contador. E estamos aqui para fazer uma entrevista. Lorival, se apresenta aí pro pessoal, diz quem é você, o que você faz e tal. Fala, Leandro, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Um oi pra galera aí, pra sua audiência aí. Muito feliz aí de estar a gente participando desse bate-papo aí, pra gente poder estar trazendo um pouco mais de informações aí pra audiência sua aí, né, o pessoal que te acompanha aí na questão de designer, né? E espero aí nesse bate-papo aí a gente poder estar contribuindo um pouco com a parte do conhecimento aí, principalmente essa parte de legalização, onde o pessoal vê um pouquinho de dificuldade, tem até um pouquinho de medo nessa questão, né, Leandro? Mas a gente vai estar passando informações aí para que esse pessoal tenha uma luz aí, o pessoal entenda, né, o caminho que eles precisam estar fazendo para se legalizar e, e que o pessoal possa estar fazendo do melhor jeito possível. Então, Lorival, essa questão de legalização, né, quebra um pouco a cabeça das pessoas comuns, designers, né, até pessoas do meio comum de qualquer área, né, eles não entendem direito, né, como que se legaliza um negócio. Como uma pessoa comum pode legalizar seu negócio, seja digital, freelancer? Como, por que é tão difícil? É tão difícil a pessoa entender essa questão de legalização? É um mito, sei lá. Por quê? Então, Leandro, eu considero como sendo um mito, né? Assim, que é tão difícil de se legalizar. Na verdade, ele se torna um assunto um pouco difícil do pessoal entender, porque em lugar nenhum é ensinado sobre legalização, né? O pessoal, vamos supor, faz lá, estuda desde o do primário, faz o ensino fundamental, ninguém aprende sobre a constituição de uma empresa. Na faculdade mesmo, quando eles fazem o curso aí de superior e tudo mais, ou até uma pós-graduação, o fator empresa praticamente não entra nesse quesito, não é matéria curricular de nenhum tipo de, seja no ensino fundamental ou nas faculdades, né? E com isso, a pessoa, o profissional, ele sai totalmente despreparado para a questão de constituir uma empresa. Então, eu considero mais como mito porque a pessoa ela tem o medo, essa barreira cresce um pouco, porque ela não tem a informação correta de quais são os passos que ela precisa estar executando para poder legalizar o negócio dela. Então, automaticamente, aquilo que a gente desconhece se torna um pouco, a gente tem um pouco de medo, né, de dar passo no desconhecido. Então, por isso que a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, eles têm um pouco de receio quando se fala em constituir uma empresa ou legalizar o seu negócio, mesmo sendo como pessoa física, né? Quando se fala, na verdade, de pagar imposto, né, ou se fala de Receita Federal, o pessoal tem um pouco de medo. Mas o que eu considero é por falta de desconhecimento mesmo do assunto, e isso acaba criando um pouco de medo nas pessoas. E como que um freelancer pode se tornar legalizado? Uma pessoa que presta serviço, seja pela internet ou na cidade dela, né? Que é freelancer do mesmo tipo. Como que ele se legaliza, né? Tem que ganhar quanto mais ou menos? Como que funciona para ele se legalizar? O que ele precisa fazer? Qual é os passos? Como faz, né? A pessoa que não sabe nada, que é leiga, né? Perfeito, né? Assim, ó, a pessoa que trabalha, que ela tem rendimentos, independente do valor dos rendimentos dela, a partir do momento ali, pela legislação brasileira, existe dois tipos de legalização que ela pode estar realizando, tá? Ela pode estar se legalizando como pessoa física, que é obrigatório, né? Quando essa pessoa esse física, esse freelancer, ele recebe acima de R$ 1.913 por mês, tá? Ele mesmo trabalhando como pessoa física, ele tem a obrigação de declarar o imposto de renda para a Receita Federal e recolher mensalmente se esse freelancer ele trabalha prestando serviço para outras pessoas físicas. Ele teria que pegar esse valor que ele recebeu mensalmente e já oferecer a tributação para a Receita Federal. Se esse freelancer ele presta serviço para outras empresas e essas empresas são nacionais, automaticamente ele precisa montar um controle, tá? E que seja um controle no Excel. E por quê? Depois, no final do ano, ele tem que fazer o levantamento de quanto que ele recebeu durante o ano para poder prestar as informações para a Receita Federal durante o ano seguinte, tá? Porque a declaração do imposto de renda, ela sempre é no ano seguinte, no mês de março ao mês de abril. Então, tudo que a gente ganha é nós que temos a obrigação de prestar contas para a Receita Federal. Então, como pessoa física, toda pessoa física que recebe acima de R$ 1.903 mensal ou ganhos acima de R$ 28.000 durante o ano, tem por obrigação de se manter legalizado, né, prestando as suas informações através da declaração de imposto de renda.
A outra opção que esse freelancer tem, Leandro, é se ele quiser constituir uma empresa, tá? Aí ele tem diversas formas dele se legalizar como pessoa jurídica, como empresa mesmo, tá? Aí o primeiro passo e que a gente vai estar comentando aqui também, sugerindo para essas pessoas físicas aí, que é o primeiro tipo de empresa que ele pode estar fazendo abertura, que é o microempreendedor individual, o MEI, tá? O que que é o MEI? É um tipo de empresa que o governo criou que algumas atividades ele pode estar se legalizando, né, formalizando o seu negócio, tendo o seu CNPJ, podendo emitir nota fiscal e tudo mais. E esse tipo de empresa, o freelancer no caso, ele vai poder estar faturando até R$ 5.000 mensal em média, tá? O valor do faturamento dele não é atrelado aos R$ 5.000 mensal, mas pela forma de cálculo seria mais ou menos essa média que ele pode estar faturando mensal, R$ 5.000 mensal. Ou seja, o freelance que ganha acima de R$ 2.000 aí e que esteja ganhando menos que R$ 5.000, o correto e o caminho mais fácil e mais econômico, né? Ele está abrindo uma empresa MEI. Com isso, ele vai poder emitir nota fiscal, ter o seu CNPJ e poder trabalhar como uma empresa. E se esse freelance, Leandro, ele trabalha, ele está no começo dos trabalhos dele, ele recebe mensalmente menos que R$ 1.903, tá, durante o mês, automaticamente ele não precisa recolher nenhum tipo de imposto, tá? Ele pode se manter como pessoa física e não é necessário ele fazer nenhum tipo de tributação desses ganhos dele. Por quê? A lei do imposto de renda da pessoa física determina que ganhos até R$ 1.903 eles são isentos do imposto de renda, né? E acima desse valor ele já cai para a tabela de tributação que é da Receita Federal sobre o imposto de renda. Isso aí já esclareceu bastante. Então, a pessoa, se ela ganha menos de 1.903, ela é isenta. Então, mesmo se ela ganha de forma recorrente todo mês, ela Uhum. não vai precisar declarar no ano seguinte, né? Que você falou. Exatamente, isso. Aí a gente tem que ficar atento, né, até a questões se esse freelancer ele trabalhar fora, né, Leandro? Se ele trabalhar com uma gráfica ou com uma agência, né, no caso, né, como registrado ali já como funcionário dessa gráfica e automaticamente ele precisa, depois do momento da declaração de renda dele, ele precisa somar os dois rendimentos, porque o rendimento que ele já recebe como assalariado, né, já é tributado na fonte pagadora. Só que os rendimentos que ele recebe como freelance não vai ser tributado, por quê? Porque o valor fica inferior a R$ 1.903. Só que no montante, no momento que ele chegou ao final do ano, se ele ganhou mais que os R$ 28.000, que é o teto da isenção, quem ganha até R$ 28.000 não precisa declarar imposto de renda. Quem ganha acima de R$ 28.000 já começa a entrar para os contribuintes que têm obrigação de declarar o imposto de renda, né? Então, se a renda dele, somada às atividades que ele tem, for superior a R$ 28.000, aí sim ele tem que declarar o imposto de renda no ano seguinte. Mesmo que seja o extra dele aí, tem que somar, não tem jeito, né? Ou seja, um segundo trabalho, né? Que no caso aí, tem que ser somado. Nem que tenha o desconto mesmo no trabalho, não dá como fugir, né? Não tem como fugir, né? Para ele ficar 100% legalizado, teria que estar somando e fazendo, colocando tudo isso na declaração do imposto de renda, oferecendo esses valores para o leão. Tá certo. E a Receita, ela sempre tá de olho nos contribuintes, quem não contribui, como que é? Me fala isso, fiquei curioso agora. E quem não se legaliza, eles estão de olho, como que é? Então, Leandro, é assim, ó, a parte da Receita Federal, hoje a Receita monitora as vidas de qualquer pessoa, de qualquer contribuinte, através das fontes onde a gente movimenta o dinheiro, né? Ou seja, se você transita o dinheiro por uma conta bancária, automaticamente o banco ele transmite duas declarações para a Receita Federal por ano, tá? Essa declaração chama de MOF, Declarações de Informações Financeiras, né, que o banco transmite para a Receita Federal. E essas declarações, elas são transmitidas por obrigação do banco. Ela não vai pedir permissão para o contribuinte se ela pode enviar aquelas informações ou não. Ou seja, então, qualquer movimentação que você faça na sua conta durante o semestre, tá? Semestral, no período de 6 meses, que seja superiores a R$ 5.000, o banco já tem por obrigação de passar essas informações para a Receita Federal. Tá? E não o pessoal às vezes pode falar, mas não é sigilo bancário as informações que a gente dá da minha conta? Sim, é sigilo bancário. O banco não vai passar a detalhado para a Receita Federal aonde você gastou, o que foi os depósitos e tudo mais. Mas só que ele vai pegar o montante que você teve de janeiro a junho, vamos supor, o Leandro movimentou R$ 6.000 na conta. Então a Receita vai mandar o banco vai mandar para a Receita Federal o CPF, nome do Leandro e mais o movimento que foi totalizado ali, a débito e crédito na sua conta corrente. Então essas informações vão para a Receita Federal de forma semestral, sempre o período do primeiro semestre e do segundo semestre
são enviados para a Receita Federal. Movimentações que fazemos no cartão de crédito, também é enviado para a Receita Federal. Se o freelancer, às vezes, dependendo, ele tiver uma compra maior, tipo um veículo, um terreno, um apartamento, um imóvel, essas informações automaticamente também são repassadas para a Receita Federal, tá? Então, são várias fontes que a Receita Federal recebe informações dos contribuintes, né, das empresas, né, que têm por obrigatoriedade estar prestando essas informações para a Receita Federal, e no total totaliza aí mais de 20 declarações, dependendo do tipos da onde aquele contribuinte compra, né, da onde ele movimenta, pode chegar a 30 declarações anuais aí que estão passando informações sobre aquele contribuinte para a Receita Federal. E com isso, a Receita Federal armazena essas informações nos supercomputadores que eles têm, né, da parte de tecnologia. Então, a pergunta que eu faço para você, para todos aí, se a Receita Federal ela criou meios para poder estar captando essas informações dos contribuintes, será que em algum momento ela não pensa em estar utilizando essas informações? Ela Eu- tem tudo na mão. Basta ela aplicar uns filtros e automaticamente sairia todas as informações que ela quer. Então a pergunta é mais ou menos essa. Será que a Receita Federal não pretende estar utilizando essas informações em algum momento? eu acredito que sim, né? A lógica, né? Eu acredito que sim. Ex- Mas só que tem uma exatamente. coisinha também, né? Que nem você falou, pô, até pegando esse exemplo aí dos 6 mil, né? Movimentou 6 mil no semestre, né? Por semestre, você falou, né? Isso, E exatamente. daí no outro semestre 6 mil, daí daria 12 mil em movimentação, mas aí não completou 28 mil lá. Mas Exatamente, mas então, isso, no hum, caso de quem, isso é o valor mínimo, né? Então, quem movimenta acima de de 5 mil reais semestral, a Receita já tem as informações. Ou hum, seja, se você movimentou, vamos pegar 20 mil reais no semestre, então a Receita Federal também tem as suas informações, tá? Então a Receita já vai armazenando essas informações. Não que a Receita Federal, até o presente momento, ela esteja usando esse meio dessas informações como fonte de fiscalização, nesses casos de contribuintes que têm esses rendimentos nessa faixa que a gente está citando, Leandro. Tá? hum. Mas a pergunta é, se a Receita Federal está fazendo a captação dessas informações, ela está mantendo lá no computadores todas as informações, o risco é desse contribuinte, ele, em algum momento, ele sofreu uma notificação da Receita Federal por ele não ter declarado o seu imposto de renda, né? Então, o pessoal que tem ali rendimentos acima dos 28 mil reais, que é o ponto que eu quero chegar, então, às vezes o pessoal fala, eu não vou declarar porque 30 mil reais eu não vou pagar imposto e tal. Mas aí que tem que tomar o cuidado, né? Porque ele já está obrigado a declarar o imposto de renda. Perante a lei do imposto de renda da pessoa física, ele tem a obrigação de declarar o imposto de renda. Só que ele acha que só o fato dele não declarar, ele está totalmente tranquilo, porque ele não passou informação nenhuma para a Receita Federal e não tem como a Receita Federal chegar até ele. Então, o pessoal tem que ficar esperto, porque tem sim como a Receita Federal chegar até as nossas informações financeiras através das informações que os próprios bancos, os administradores de cartões de crédito, elas enviam mensalmente ou semestralmente para o banco, para a Receita Federal. E essas informações, Leandro, também a título de informação, a Receita Federal ela pode fazer uma fiscalização retroativa 5 anos em nossa vida financeira. Ou seja, a gente está fazendo esse bate-papo agora em 2016, né? Então hoje, se a Receita Federal fosse fiscalizar o Lorival ou o Leandro, a Receita Federal pode retroagir 5 anos, ou seja, 2015, 14, 13, 12 e 11. Então tudo que você fez lá em 2011, a Receita Federal poderia te fiscalizar hoje. Então, Hum. o risco é isso. Será que o que a gente está fazendo hoje, será que estamos totalmente de acordo com a lei ou a gente corre algum risco da Receita Federal fiscalizar nos próximos 5 anos o que a gente faz hoje e pegar uma cagadinha que a gente deixou aqui hoje, né? Um erro, alguma falha nossa de hoje, 2016. Lembrando que 2016 vai vencer o prazo de fiscalização lá em 2020 para 2021. É bom Entendeu? ficar esperto, né, Lorival? Ô, Principalmente o Lorival, pessoal que passa do teto, né, dos 28 mil reais. Quem tá abaixo tá tranquilo, porque não tem risco nem nada, né? Tá dentro da lei, é isento. Agora quem ganha acima de 28, eu recomendo ficar mais esperto ou pelo menos buscar mais informações a respeito disso para não correr esse risco. Ô, Lorival, outra coisa que me surgiu a dúvida, até como freelancer, e por exemplo, se eu, vamos dizer, né, um exemplo, né, que acontece com uma pessoa, ela ganhava 2 mil e pouco ano passado e tal, continua ganhando, mas ela não legalizou ano passado, ela quer legalizar esse ano. Como que ela faz do ano passado que ela não legalizou? Como seria então? Então, como pessoa física, você pode se legalizar, né, declarar o seu imposto, caso você levante declarações. Nos últimos 5 anos eu não fiz declaração nenhuma do imposto de renda, não declarei nada, e eu já estava obrigado a declarar imposto de renda desde 2011, no caso.
O que você pode estar fazendo é fazer a declaração agora. Você vai entregar a declaração em atraso, né? Você vai entrar no site da Receita Federal, tá? E vai baixar o programa da declaração de imposto de renda referente ao ano que você precisa se legalizar. Você vai preencher ali com as informações que você vai ter, as informações precisam ser informações confiáveis, né, que você tem em mãos, e preenchendo ali você manda as suas informações para a Receita Federal. As declarações entregues em atraso para a Receita Federal geram uma multa para o contribuinte. Essa multa ela é de 160 por declaração em atraso. Tá? Então, quando você transmite a declaração, vai automaticamente gerar aquela multa para você pagar um DARF, né, um imposto ali desses R$ 165, 60 dias depois aí da transmissão, tá? Então você pode legalizar períodos anteriores, só que você fica sujeito a essa multa aí de R$ 165. Ah, tá. A multa é R$ 165? Isso, no caso, Ah, nessa faixa de do rendimento. ano, por exemplo, que não foi contribuído, né? Vamos dizer que é um ano, então a pessoa tem que pagar uma multa de 165, por Isso, do ano exemplo. que você não entregou a declaração do imposto de Ah, renda. tá. E se for, então, por exemplo, 4 anos, então é 4 vezes 165. Exatamente. E se o Ah, rendimento dessa pessoa, vamos supor, for R$ 100.000 no caso, Leandro, então aí o imposto dela, vamos supor, se for acima, vamos supor, deu ali, né, ela entregou a declaração com os ganhos de R$ 100.000 e o imposto ali deu tipo R$ 10.000. Pode ser que a multa dela seja maior, porque R$ 165 é o valor mínimo de multa. A partir do momento que ela tem imposto a pagar, o cálculo da multa passa a ser em cima do valor do imposto. Tá? Então é 1%, 2% a multa, né? 1% ou 2% do valor que foi apurado do imposto. tá Tá? certo. Então, se ela tem imposto a pagar, a multa pode ser que, se o valor superior calculado pelo imposto a pagar for superior a R$ 165, então ela vai pagar muito mais multa aí. E esse muito mais seria o quê? Como assim daí? É a alíquota, né? De cabeça agora eu não lembro porque é tudo Ah, feito pelo sistema, né? Mas se eu não me engano é 1% ou 2% do valor do imposto, entendi. tá? Tá certo. Ô Lorival, agora uma outra perguntinha mais direcionada ao meu público, né? Que eu ensino o pessoal a pegar trabalhos freelancer em sites, né, estrangeiros aí, né? E se a pessoa ela presta serviço para um gringo lá dos Estados Unidos, lá da Europa, ela vai ganhar em dólar, vai vir na conta dela até em dólar, mas só que depois no banco ela muda para em reais, né? Como que faz? Ela precisa legalizar também por estar prestando serviço fora do país? Como que seria daí então? Sim, então, como pessoa física, Leandro, ela ficaria na mesma situação, tá? Ganhos acima de R$ 1.903, até R$ 1.903 é isento, né? Acima de R$ 1.903 mensalmente, tá? Já teria o imposto. Então, esses valores que ela recebeu, vamos supor, se ela recebeu R$ 2.000 referente a um serviço que ela prestou, pela tabela do imposto de renda, está acima do R$ 1.903, então esse rendimento tem que ser tributado. Se ela recebeu esse dinheiro de fora do país, ela vai baixar um programa da Receita Federal que chama Programa Carnê-Leão, tá? Dentro do site da Receita Federal, ela pode pesquisar aí pelo Google. A gente depois até pode deixar o link aí pro pessoal também, tá? O pessoal tá buscando esse programa da Receita Federal. Aí nesse programa ela vai estar jogando esse valor. Vamos supor, pegar o exemplo aqui do mês de junho, né? Quando a gente está gravando esse vídeo. Então, no mês de junho, ela ganhou R$ 2.000 prestando serviço no exterior. Então, dentro do programa Carnê-Leão, ela tem um campo lá específico, rendimentos recebidos do exterior. Aí ela joga esse valor lá dentro e ele vai ser tributado mediante a alíquota, mediante a tabela do imposto de renda mesmo, que é a tabela nacional, tá? Então, ela vai pagar em torno de 7,5% em cima desse valor aí. Como tem uma deduçãozinha, ela vai pagar por cima aí, uns R$ 20 mais ou menos de imposto. Se fosse R$ 2.000 de ganho, tá? Mas o programa Carnê-Leão, ele faz todo o cálculo automático, Leandro. Então, a pessoa não precisa se preocupar com a alíquota, nem como preencher o DARF, porque ela joga o valor lá, se deu imposto, ele já mostra para a pessoa o valor do imposto que deu a recolher, né? E aí depois ela já tem a opção de emitir o DARF. Só que o alerta que o pessoal tem que ficar atento é, se faz serviço para o exterior, quando ganha acima de R$ 1.903, tem que fazer o uso do programa Carnê-Leão, porque vai ter imposto a pagar sim, tá? E esses valores aí depois, anualmente, quando ela for fazer a declaração de imposto de renda dela, pessoa física, no ano seguinte, ela tem que estar informando esses rendimentos que ela tributou no programa Carnê-Leão, tá? Não basta somente jogar esses rendimentos no Carnê-Leão e depois não apresentar na declaração de imposto de rendas. Caso ela faça isso, recolhe o Carnê-Leão, mas não declara no imposto de renda, automaticamente ela vai cair na malha fina da Receita Federal, né? E vai ser notificada para fazer as correções. Hum.
E se caiu na malha fina, não tem como fugir, tem que, tem que Não, ir você vai ter que pra... entregar declarações com as informações. Malha fina não é multa, né? Malha fina é a Receita Federal identificar que existem informações lá sobre a sua pessoa e automaticamente você não entregou a sua declaração de imposto de renda, ou seja, as informações não fecharam, né? Então a Receita faz esse cruzamento de informações. E quando esse cruzamento não fecha, automaticamente a Receita faz o quê? Ela emite uma notificação para aquele contribuinte e aquele contribuinte tem que regularizar a sua situação. Em alguns casos a situação que fica pendente é a falta da declaração de imposto de renda. Se ele entregar fora do prazo, que no caso ele só recebe notificação depois que passou o prazo da entrega, tá? Aí entregar a declaração, mas vai ter a multa de R$ 165 para ele poder estar pagando, tá? Ele tem tempo de regularizar, não vai ser punido pela Receita Federal, mas ele vai ficar com essa multa aí no bolso de R$ 165. Tá certo. E um designer, por exemplo, ele quiser se legalizar, ele tem que procurar um contador e tal, ou ele já pode ir em algum site, alguma coisa? Como a pessoa às vezes não sabe como proceder, ele tem que procurar um contador, então? Então, para ele se legalizar como empresa, ele tem a primeira opção que a gente citou aí, né, que é abrir uma empresa MEI, tá? Se ele for abrir uma empresa MEI, ele tem que ficar ciente ao quê? Ao faturamento dele anual, durante o ano. Ou faturamento mensal, né, que é a média aí de R$ 5.000, tá? Então, se ele ganha até R$ 5.000, ele pode abrir uma empresa MEI. Se ele for abrir uma empresa MEI, Leandro, ele não precisa de ter um contador específico para poder cuidar da empresa dele, ou seja, ele não precisa de desembolsar nenhum tipo de valor aí para pagar a abertura da empresa MEI e nem depois ter assessoria mensal. Por quê? Porque a empresa MEI, ela é um convênio do governo federal, né, com a classe contábil. E automaticamente os contadores têm por obrigação fazer a abertura da empresa MEI de forma gratuita para aquele profissional, tá? Desde que ele se encaixa dentro das atividades que pode ser MEI, né? Então, ele fazendo a abertura da empresa MEI, o contador vai fazer para ele de forma gratuita, né? Imprime a documentação e ele não precisa depois de ter um acompanhamento mensal do contador. Por quê? Porque a empresa MEI ela só paga um imposto fixo já, tipo, hoje acho que está R$ 50 o valor, tá? E ela não é feito, o imposto não é gerado mediante o faturamento da empresa, ou seja, você faturar o valor X vai pagar o valor Y do imposto. Não, no mês você ficar dentro do limite de faturamento ali mensal, né, de R$ 5.000, você paga R$ 50 por mês de imposto, pode emitir as suas notas fiscais e você fazer tudo o controle sozinho, não tem regra nenhuma mais para ser feito. Então, para quem trabalha como designer aí, quer se legalizar, abrir a sua empresa, ter o seu CNPJ e está dentro desse faturamento de até R$ 5.000 mensal, uma das sugestões aí, até mais econômicas também, é ele fazer a abertura de uma empresa MEI, tá? E isso ele pode também fazer, Leandro, se ele quiser, ele pode fazer também sozinho, na casa dele mesmo, pela internet, né? Tem um site que é portaldoempreendedor.gov.br, depois a gente pode deixar o link também pessoal aí. Lá tem um passo a passo, né? É bem intuitivo mesmo, bem didático, é um portal do governo federal, tá? E automaticamente ali ele consegue fazer a inscrição dele no programa do MEI, né? Ter o seu CNPJ, isso em questões de 15 minutos ele já consegue sair com o seu CNPJ, e depois que ele tiver o seu CNPJ já pronto ali, ele só precisa ir até a prefeitura local para solicitar a sua inscrição municipal e habilitação para ele poder emitir as notas fiscais. Feito esses passos aí, ele já está habilitado certinho, e depois o próximo passo, ele tem que pegar essa documentação da empresa dele, ir até uma agência bancária da preferência dele e abrir uma conta bancária jurídica, tá? No CNPJ dessa empresa, para que todo o dinheiro que ele receba transita diretamente na conta da empresa. Porque no Brasil existem dois tipos de tributação: tributação da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, se ele abrir uma empresa para essa finalidade, os rendimentos, para ser jurídico, tem que entrar dentro da conta bancária pessoa jurídica. E depois da conta bancária pessoa jurídica, aí ele pode sacar ou transferir para a conta pessoa física dele. Esse é o caminho que o designer tem que estar fazendo. Mesmo se ele presta serviço mesmo pela internet ou na cidade dele, tanto faz. O procedimento é o mesmo aí que você passou, né? Exatamente, esse procedimento, tá? E o endereço da empresa dele, no caso, que a maioria dos designers às vezes trabalha pela internet, Leandro, o endereço da casa dele, o endereço da empresa pode ser o próprio endereço da casa dele, tá? Não precisa ter um endereço comercial nem nada. O próprio endereço da casa ele é aceito como endereço profissional do empreendedor MEI. Ô Lorival, e me diz uma coisa, uma pessoa física, como que ela emite uma nota fiscal para uma empresa e se a empresa precisa? Porque não é todos os clientes às vezes que querem, né? Mas às vezes a empresa precisa, como faz? Pessoa Leandro, física.
Tá, como pessoa física, praticamente a maioria das cidades, né? Porque a prestação de serviço, ela é regida por leis municipais, né? Então pode variar de cada cidade para cada cidade, tá? Tem lugares, Leandro, que cidades em que a prefeitura não libera a emissão de nota para pessoa física, porque a própria lei do imposto de renda, que é a lei federal, ela não vincula você ter que emitir uma nota fiscal para poder estar recebendo aqueles valores. Então, a maioria de quem trabalha com pessoa física, ele fica mais ligado ao recibo de pagamento autônomo, que é o RPA. Tá? Então, ele faz um recibo normal no computador, amarra com a questão do contrato, né, de prestação de serviço, ele faz um contrato de prestação de serviço, onde vai ter toda a descrição do serviço, e no momento que ele recebe aquele numerário, o valor, ele emite um recibo simples, tá? Ou pode comprar também um modelinho que chama RPA, e ali ela preenche os valores que está sendo recebido. E esse é o documento que comprova que tem condução, né, fiscal para as empresas estarem fazendo o pagamento, tá? Esse RPA seria o mesmo valor, né, em termos fiscais, teria o mesmo valor fiscal de uma nota fiscal emitida por uma pessoa física. A questão da emissão da nota fiscal pessoa física, isso vai variar de cidades para cidades. Tem locais que não permite a pessoa física fazer emissão de uma nota fiscal, justamente pelo uso do RPA, tá? E tem cidades que, para ele poder emitir a nota fiscal, ele até pode. Só que ele vai ter que fazer a abertura de uma inscrição na prefeitura, uma inscrição municipal, ele vai ter um cadastro na prefeitura, e aí a prefeitura vai fazer para ele a liberação, mediante geralmente é o sistema eletrônico, né, para a emissão daquela nota fiscal, tá? Eu só fiquei uma dúvida aí, não sei se você já comentou, mas então essa Uhum. pessoa ela é contratada e ela ganha o extra lá, né? Às vezes até de forma assim pela internet também, ou pode ser na cidade. Por exemplo, ela ganha 1.000 e pouco, também ganha mais 1.000 no extra dela. Ela precisa ter uma MEI, isso que eu não. Ela precisa ter uma MEI mesmo sendo contratada? Ou Não, não? a questão dela ter uma MEI é a questão de quando ela optar em fazer a legalização do negócio dela, tá? Ela não, por ela trabalhar, tanto faz, se ela trabalhar numa agência contratada como assalariada ou fazer os trabalhos extras dela e ter um rendimento a mais, isso não é fator obrigatório para ela ter uma empresa MEI. Ela pode ter os rendimentos de uma empresa, trabalhar como assalariada, ter mais os rendimentos que é referente aos rendimentos extras dela e continuar como pessoa física, sem ter uma empresa, tá? Isso não é fator obrigatório para ela ter uma empresa. O fator dela ter uma empresa é uma questão de opção dela no momento que ela determinar, ela chegar até uma faixa de rendimento, ela optar em abrir uma empresa para poder pagar menos impostos. Esse seria o fator que a pessoa tem que estar decidindo. Ela trabalhar numa empresa com rendimentos ali, vamos supor, de R$ 2.000, ela recebe lá assalariada, registra em carteira R$ 2.000. Esses rendimentos, Leandro, eles já são tributados, a empresa, né, que paga ela tem por obrigação, se for o caso, descontar o imposto de renda, fazer todos os descontos, os demais descontos, e esse contribuinte ele vai estar recebendo o valor líquido, tá? E ela depois ela só tem que ficar atento aos rendimentos dela. Se durante o ano for superior a R$ 28.000, tá? Isso na data que a gente está gravando, referente aos rendimentos de 2016, esses rendimentos eles sofrem uma alteração a cada ano, ele sofre um aumento, né? Então, mas durante o momento desse vídeo é R$ 28.000. Então, se esse contribuinte ele recebeu os rendimentos acima de R$ 28.000, independente se é da empresa que ele trabalha ou de rendas extras, automaticamente ele precisaria declarar o imposto de renda dele, tá? Então, aí a questão que desses rendimentos que ele recebeu como extras, fica naquela outra questão que eu te falei. Se ele for pessoa física, ele tem que ficar atento ao quê? Se os ganhos for até R$ 1.903, ele está isento do imposto de renda. Se for acima de R$ 1.903, ele tem que pegar somente os rendimentos do extra, porque o rendimento do trabalho assalariado, a empresa já se responsabilizou por essa questão, tá? E os rendimentos que é dos rendimentos extras do trabalho de freelancer dele, isso daí é ele que tem que se responsabilizar. Então ele vai pegar esses rendimentos quando é superior a R$ 1.903, vai jogar no programa Carnê-Leão da Receita Federal e vai apurar o imposto. É isso que ele tem que fazer. Não é fácil não. É, Assim, para pessoa parece um comum pouco assim, mais às assim vezes parece. complicado. Hum. Violento, desculpa aí. Parece um pouco assim, são várias informações, porque envolve um pouco da questão do imposto, né? Envolve um pouco daquela questão do medo também que eu te falei, mas o princípio de tudo que a pessoa precisa saber são dois pontos. Mensalmente, precisa recolher imposto? Se ficou até R$ 1.903, não precisa recolher imposto. Se foi acima de R$ 1.903, você tem que identificar quem que foi a fonte pagadora. A fonte pagadora foi outras pessoas físicas ou do exterior. Precisa jogar no programa Carnê-Leão.
A fonte pagadora foi outra pessoa jurídica. Não, não preciso jogar no Carnê-Leão porque rendimentos recebidos da pessoa jurídica não são tributados mensalmente. Aí passa para a segunda opção. Rendimentos recebidos durante o ano. Foi superior a 28 mil reais? Preciso declarar o imposto de renda. E lá no programa da declaração do imposto de renda, aí eu vou citar se esse rendimento foi de pessoa física, recebido de pessoas físicas, se ele foi recebido do exterior ou se foi recebido de outras pessoas jurídicas. Essa é a regrinha básica. E se é tudo misturado? Por exemplo, ele tem clientes no exterior, na cidade dele. Como que faz? Tem as opções lá para colocar lá? Tem, ele faz o levantamento. Por isso que é importante ele identificar quem são as fontes pagadoras. A fonte pagadora veio do exterior, ou a fonte pagadora é nacional, mas é pessoa jurídica, ou a fonte pagadora é nacional, mas é pessoa física. Ele identificando isso, ele vai jogar dentro do programa Carnê-Leão, né, essas informações de acordo com o que ele está levantando. E às vezes pode ser que ele jogue essas informações no Carnê-Leão e não vai dar imposto para ele recolher. Por quê? O valor ficou abaixo dos R$ 1.903 que seria tributáveis. Só que depois, no final do ano, pode ser que fique superior aos 28 mil reais. Porque daí faz a soma total, né? Independente se ele recebeu do exterior, independente se ele recebeu de pessoa física, ou independente se ele recebeu de rendimento de empresas nacionais, né? Mas se ficou superior a 28 mil reais, ele teria que estar informando a Receita Federal esses rendimentos, mesmo que não dê impostos, tá? Esse final do ano que você fala, que é em dezembro, quando que é mesmo que a pessoa precisa fazer esse O ano levantamento? calendário, Leandro, é de janeiro a dezembro. Então, de janeiro a dezembro de 2016, quando a gente finalizar 2016, a Receita vai exigir dos contribuintes a prestação de contas, né, através da declaração de imposto de renda, no mês de março a abril de 2017. Então, lá em março, do período de março até o dia 30 de abril de 2017, é quando começa a entrega da declaração de imposto de renda que os contribuintes brasileiros têm que entregar as informações ali da declaração do imposto de renda para a Receita Federal. E essas informações são referentes a que ano? Ao ano calendário de 2016, de janeiro a 31 de dezembro de 2016. E a pessoa não entregou, como é o procedimento? Atrasei e não entreguei. E aí, o que que eu faço? Então, aí se você não entregou, é o que eu te falei. Se você prestou serviço para uma empresa e aquela empresa passou informações suas para a Receita Federal, ou se você trabalhou assalariado e estava nessa questão dos 28 mil reais, mas você não entregou a sua declaração, automaticamente a Receita vai te jogar na malha fina. Por quê? Existem informações que um terceiro prestou sobre a sua pessoa e você não prestou essas informações para a Receita Federal através da sua declaração. Então você cai na malha fina e aí você vai ser notificado pela Receita Federal para fazer a regularização da situação. Ou se passou do dia 30 de abril, você mesmo identificou, ó, esqueci de entregar minha declaração, eu estava obrigado e não fiz a entrega. Aí automaticamente você mesmo faz a entrega da declaração, mas a multa de R$ 165 ela continua, tá? Você paga a multa daí. É porque veio atrás. Então, mas eu disse no sentido, às Exatamente. vezes a pessoa se perde um pouco na data, né, e quer entregar também, né, às vezes, né? Sim, Às vezes a gente exatamente. se desvia. O única prejuízo tipo financeiro que ela vai ser essa multa de R$ 165 aí. Tá certo. A minha recomendação para qualquer pessoa que é especialista nessa parte de design é ele ficar atento a essas questões aí. Independente se ele recebe de rendimentos vindo do exterior, ou se ele recebe rendimentos vindo de outras pessoas físicas, ou se ele trabalha como assalariado, se o montante que ele recebeu durante o ano ficou acima de 28 mil reais, é bom ele buscar um pouco mais de informações a respeito disso para saber o que ele precisa fazer, declarar os seus rendimentos para a Receita Federal. Por quê? Ele estaria obrigado a fazer a declaração dele de imposto de renda, prestar contas para a Receita Federal. E se os ganhos dele mensalmente ele está até acima de R$ 1.903, também o correto é ele buscar informações, né, e fazer a declaração, usar, né, o programa Carnê-Leão, né, que é fazer já a apuração dos ganhos ali, tributação do imposto que é necessário e já recolher esse imposto mensalmente. Só, Então é mais ou menos essa regrinha. só para fechar, essas informações ele pode ter com o contador ou pode ter no site da Receita? Só para... O site da Receita ele é bem técnico, viu, Leandro? Ele é bem técnico mesmo e assim, até para nós que é da área aí tem informações que ele é um pouco complicado de estar encontrando, né? Mas com o escritório de contabilidade ou até o que ele vai precisar mesmo para poder se situar nas questões dele é mais ou menos o que a gente passou nesse vídeo aqui, tá? Mas a gente pode, através de um contador local também, ele pode estar buscando mais informações a respeito dessa questão, né? De ele se ajustar como pessoa física ou se legalizar como pessoa jurídica ou até fazer a abertura do MEI também dele. E ele vai ter respaldo sim. Tá certo. Mas assim, só tem o site da Receita mesmo? Não tem algum site assim mais descomplicado, assim, que você tem conhecimento ou não? Ou talvez é melhor consultar um contador amigo mesmo, pelo que eu tô entendendo, então. Então, Porque como é. designer é meio detalhista, cara. Às vezes quer Aham. saber os detalhezinhos, até pra criar e tal, às vezes das coisas que a gente faz, então. Sim.
como existe muitas informações na internet, Leandro, e nessa parte, a parte da legislação sempre ela é perecível, ou seja, cada ano muda as questões, principalmente de alíquota do imposto, então, às vezes, o risco desse designer ele procurar informações pela internet, em qualquer lugar, é dele encontrar informações que já estão vencidas, que não servem para mais nada, né? Então, às vezes, ele acha que ele está fazendo correto e, na verdade, ele está fazendo errado porque aquelas informações já são de anos anteriores. Então, a minha recomendação para ele é dar uma olhada pelo site da Receita Federal, tipo, fazer uma pesquisa aí, tipo, Imposto de Renda Pessoa Física 2016, Carnê-Leão 2016. Aí dentro do próprio Carnê-Leão, a hora que a gente vai deixar o link para eles também, aí dentro do Carnê-Leão tem um autoajuda dentro lá. Esse autoajuda do Carnê-Leão é muito mais confiável do que qualquer outra informação. Vai estar falando a renda que precisa ser tributado, como que é tributado essas rendas, as faixas de renda que, tipo, quando é de pessoa física, de como que é, quando é recebimento do exterior, vai ter todas as informações dentro lá, como fosse um tutorial mesmo, tá? Então, a minha recomendação para ele é fazer uso das informações do próprio Carnê-Leão ou ele ia ter um contador mesmo para tirar as informações aí, que seria muito mais confiável. Bacana. Bom, Lorival, acho que fechou, meu irmão. Agradeço pela entrevista que você concedeu aí pro pessoal aí, então. Então é recomendável que o pessoal pesquise, aí, como você comentou aí, né, do ano, né, sobre o Isso. Carnê-Leão e O canelação do imposto de renda da pessoa física, né, isso. anual, né? E também Tá, às em vezes breve, viu, Leandro? Em breve, depois, até por questão de tempo, né? Não falou agora, né? Mas como eu já tenho até o ano passado eu tinha o curso, né? Que era um empreendedor legalizado, que era justamente por essa área, né? Só que hoje ele está desatualizado um pouco, né? Então, não, ele está totalmente fechado para novos alunos e tudo mais, porque ele precisa ser atualizado. Mas é um dos projetos aí até o final do ano, tá atualizando esse curso e com certeza vai ter um material gratuito nessa questão aí, que é justamente um e-book, né, um guia, né, de ação, justamente para orientar os empreendedores que trabalham de forma digital, mostrando justamente isso que a gente comentou aqui dentro do vídeo. Até que momento ele pode trabalhar sem se legalizar, qual que é a faixa que ele precisa estar se preocupando com o imposto e tudo mais. Então, isso é um projeto aí que até o final do ano aí, 2016, a gente vai estar colocando no ar, né? Justamente para poder trazer esse material de uma forma organizada, né, e confiável para esses empreendedores que têm essas dúvidas, né, e essa preocupação e queiram se legalizar. então, com certeza, quando você tiver esse material, vai estar aparecendo uma janelinha aí, eu vou colocar na época que tiver, mas enquanto não tem ainda, o pessoal pesquisa aí como você indicou, ou Isso. consulta um contador aí enquanto isso, né? E se legaliza aí, né, para estar dentro da lei certinho, né? Que é o que a gente quer, né? Para não ter problemas Exatamente. depois. Lorival, eu agradeço pela entrevista, desejo muito sucesso para você, obrigado pela entrevista. Lorival é um grande amigo meu, pessoal, e agradeço mesmo, viu, Lorival? Valeu mesmo. Leandro, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar juntamente aqui com você, trazendo um pouco mais de informações aí para o pessoal que te acompanha, com esses designers, né, e tudo mais sobre essa questão de legalização. E muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Desejo sucesso a todos e fique atento à legislação aí, para vocês não se enrolarem com a Receita Federal. Nesse vídeo aqui tem todas as informações que vocês precisam, justamente para entender qual que é a base do momento que vocês precisam estar se legalizando e recolhendo seus impostos. Fazendo isso, não tem risco nenhum. E os links também vai estar na descrição, então é tranquilo, né? Isso, exatamente. A gente deixa os links abaixo aí, eu te passo, você coloca o pessoal aí. Beleza. Valeu, Lorival. Grande abraço, então. Beleza? Um abração, Leandro. Um abraço a todos aí. Sucesso.